Então, o que eu vou tentar falar sobre hoje é passar sobre as minhas experiências no decorrer desse primeiro semestre de 2020, envolvendo os pontos relacionados à comunicação, principalmente comunicação entre professores e alunos, professores e alunos, tanto de professor como aluno, assim como alunos e professores. Só falando um pouquinho sobre mim, né? Minha área de formação, eu tenho engenharia mestrado na área de engenharia elétrica, então faço, sou dou curso no técnico e dou aula no curso técnico e na engenharia aqui no IFSC nessas áreas. Eu comecei no IFSC nesse primeiro semestre de 2020, então tive que tive esses problemas de aprender essas questões de me adaptar ao IFSC, à filosofia do IFSC, e já no começo, já de cara também, já tive que me adaptar à pandemia, né? Então vem tudo uma vez. Nesse primeiro semestre de 2020, eu lecionei 6 disciplinas, então eu vou passar para vocês um apanhado. Eu não vou passar tudo, porque senão seriam bastante coisas, mas foram 6 disciplinas, então tem um apanhado, tem bastante coisas que eu passei. E eu tenho disciplinas tanto do início como do fim do curso, e tenho do técnico e da engenharia. Então tem vários perfis que eu encontrei nesses cursos, sabe? O técnico tem um perfil específico, a engenharia tem um perfil específico, o início do curso técnico tem um perfil, a parte da metade do curso técnico tem um perfil, o início da engenharia tem um perfil que é diferente do técnico, a metade do curso de engenharia tem um perfil que é diferente do técnico, e o fim da engenharia também tem um perfil que é diferente de todos, sabe? Eu peguei todos esses perfis ali e tive que me adaptar a todas a essas questões e a essas experiências. Como eu vou falar de comunicação, então, o que eu quero dizer com comunicação? Primeiro ponto, meios em ter maior êxito na relação dos alunos que estão cursando a disciplina. Então, tem os alunos que estão matriculados na minha disciplina, certo? Então, como é que eu consigo ter maior êxito nessa relação dos alunos que estão cursando a minha disciplina, certo? A gente está no contexto da disciplina e eu preciso encontrar esses alunos. Quais são os meios que eu consigo ter maior êxito nessa relação dos alunos que estão participando? É isso que eu vou falar mais ou menos nesse período. Outro ponto que eu vou falar hoje é o tempo que os alunos da disciplina levam para ler uma informação. Então, por exemplo, o professor dá uma determinada informação. Qual é o tempo que os alunos levam para ler essa informação? É um dia? São 3 dias? São 5 dias? São 7 dias? Então, por exemplo, se imagine que amanhã tem uma prova e aí, por exemplo, o professor, por algum motivo, não vai poder fazer essa prova. Se esse tempo for 7 dias para o professor, para os alunos lerem essa informação, isso pode acarretar um determinado problema. Então, quais são os meios para eu acelerar esse tempo de que os alunos leem essa informação? Isso é um dos pontos que eu vou abordar. E também eu vou abordar quais são as ferramentas utilizadas na aula síncrona, quais são as ferramentas que têm maior e menor êxito no decorrer da, da aula. Sobre as ferramentas institucionais, elas são os meios de comunicação oficiais em que as informações tramitam, né, entre professores, estudantes
tanto de professores para estudantes, como de estudantes professores, para a direção, e outros setores, como registro acadêmico, coordenadoria pedagógica e assim por diante. Então, por exemplo, existe uma informação, essa informação precisa ir de professor para estudante, de estudante para professor, da direção para estudantes e assim por diante. As ferramentas institucionais, elas são os meios por onde essas informações tramitam. De uma maneira geral, as ferramentas institucionais, elas são considera-se que uma informação foi dada se alguém utilizou esse meio de comunicação oficial do IFES. Então, se eu utilizei essa ferramenta institucional, significa que essa informação foi dada, correto? Esse é um ponto que a gente aborda ou considera. Quais são as ferramentas ou os meios por onde esses meios de comunicação do IFES são? O principal é o SIGA, certo? Que a gente utiliza com bastante frequência, ou sendo as notícias, ou tópicos de aula, e assim por diante. O e-mail institucional, sendo eles o Gmail ou até o Google. Ou o Moodle, que também é uma ferramenta institucional, só que eu não tenho experiência na utilização dele, então eu não posso falar sobre a sua utilização, mas a Indiara, ela vai falar vai falar um dia somente sobre o Moodle, tá? Mas existe o Moodle institucional, vale a pena dar uma pensada sobre ele, e ainda existe o Moodle, vamos dizer assim, o Google, a versão Google do Moodle, o Google Classroom, que também é uma ferramenta muito interessante. Eu não conheço ela pessoalmente, mas ela também é uma ferramenta muito boa, muito efetiva. É importante ressaltar que a gente considera oficialmente que os cadastros e as informações, elas são entregues através das ferramentas de comunicação. Então, por exemplo, há uma informação, se a gente passa essa informação através dessas ferramentas institucionais, a gente considera que essa informação chega para os alunos ou para os outros setores. Porém, na prática, as coisas elas não ocorrem dessa maneira. Isso é um problema que todo mundo... a gente poderia ficar somente um dia falando sobre isso, mas na prática isso é um problema que ocorre. E aqui eu enumerei alguns dos principais fatores. Primeiro, existem cadastros e e-mails desatualizados. Os alunos, eles são os responsáveis por fazer a atualização desses e-mails, mas na maioria das vezes esses e-mails eles estão desatualizados e na maioria das vezes eles nem sabem que eles são os responsáveis por atualizar ou não sabem como atualizar. Eles não sabem, na maioria das vezes eles não sabem como, eles têm falta de conhecimento no uso das ferramentas, tanto do SIGA como do próprio Google. Vocês não têm ideia de como eles não sabem utilizar o Google, eles não têm a mínima ideia não têm a mínima ideia de como que eles têm todas as ferramentas do Google, e até mesmo a gente, professor, não tem muito conhecimento das ferramentas do Google. Existe um terceiro fator muito importante aqui, que o IFES, que a sua comunicação, ele é essencialmente planejado para ser realizado de forma presencial. O curso, ele é presencial. A comunicação no IFES, que ele é presencial. Então, por exemplo, existem os setores presenciais os setores de registro acadêmico, de coordenação, ele é no IFES, que ele é presencial. Porém, do dia para a noite passou-se a ser no modo não presencial. Então, não houve planejamento para as coisas acontecerem nesse modo presencial. Então,
todos esses problemas, eles já existiam antes, só que ninguém usava. E do dia para a noite, a gente começou a ter que usar. Então, é algo como se uma pessoa que era cardíaca tivesse que começar a fazer uma maratona. É óbvio que ia dar algum problema. Os alunos, eles têm uma falta de habilidade muito grande com leitura. Você entrega um texto para eles lerem, eles não conseguem interpretar um texto, certo? Existe uma ineficiência na divulgação das ferramentas institucionais. Por exemplo, eu vejo que existem muitos materiais, existem 2 pontos aqui. Existem muitos materiais prontos sobre as ferramentas institucionais, tanto do Google como do SIGA, só que, primeiro, professores e alunos não sabem que esses materiais existem e acabam não utilizando, e até mesmo você mostra para eles que esses materiais eles existem e o pessoal não usa, então isso vale tanto para o SIGA como para o Google, sabe? Além disso, existe uma ineficiência nessa resolução dos problemas. Então, às vezes, eu passei por várias questões relacionadas a isso. Às vezes, você acaba... Existe um problema e você acaba... sabe que esse problema vai se repetir e acaba repetindo isso porque ou não sabe como resolver, ou é porque é do jogo e isso precisa acontecer. Isso acontece com vários servidores, e é porque o sistema é desse jeito. E aqui eu só estou numerando alguns, né? Mas a gente poderia ficar, se a gente fosse discutir somente os fatores, existem vários fatores que podem estar relacionados a isso. E aqui, bem, tem um ponto bem importante. Esses fatores eles existiram no semestre de 2021. E eles foram bem ressaltados, vamos dizer assim. E aqui existe um outro fator bem importante. E eles vão continuar a existir no semestre de 2022. Por quê? Porque eles não foram resolvidos. Aí que entra a grande questão. A gente precisa tentar métodos para atenuar essas questões. Porque resolver não vai ser possível resolver. Mas a gente precisa tentar métodos para atenuar essas questões. E essas questões elas só vão ser atenuadas se todos os servidores tentarem ações com os alunos. Não existe outra escapatória. Isso depende de todos os servidores, precisam ser proativos nas ações relacionadas com os alunos. Não existe outra escapatória. Como os meus maiores êxitos foram relacionados com as minhas matérias, porque eu fui proativo com relação aos alunos, eu fui de atrás, eu testei, eu só tive êxito porque eu errei bastante, eu fiz muitos testes com relação a vários pontos, eu errei bastante, mas a partir dos erros, eu fui descobrindo que dava certo, e eu descobri as ações assertivas e tornei isso como um método e fui tornando isso como hábito, isso como tudo, mas eu só vou vou passar para vocês aqui somente o que está relacionado aos pontos, as minhas experiências relacionadas à parte de comunicação.